Nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui reunidos na Tua casa, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Toma a nossa mente, Senhor, o nosso coração, cativa a Tua presença. Que venha ser uma aula, Senhor, produtiva e que tudo que nós venhamos aprender aqui, Pai, não venha ficar apenas guardado na nossa mente, mas que nós possamos pô-lo em prática, Pai, e que possamos desenvolver diante de Ti para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ai, vamos para a aula 2. Alguém leu? Amém. Todo mundo leu? Não? Ah, gente, com vocês. Aula 2, a gente vai falar sobre discipulado, o melhor de Deus para a minha vida. E a base, né, o texto base está lá, João, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O Senhor, Ele tem algo maior do que nós pensamos. Tem algo melhor para as nossas vidas do que aquilo que, às vezes, nós cogitamos ser bom. E, às vezes, nós estamos vivendo apenas o bom de Deus e não estamos vivendo o melhor de Deus para nós. O resumo da nossa vida com Jesus está lá em João 15. E eu gostaria que, se você puder, quem trouxe caneta, que pode anotar, coloca lá assim, João 15, e faça algumas setinhas para a gente pontuar algumas coisas, ok? Qual é a primeira setinha que nós vamos colocar lá sobre isso, né? Que é o resumo da nossa vida com Jesus. João 15, ele vai falar que nós devemos estar ligados a Jesus, né? Nós precisamos estar ligados a Cristo como a videira, né? Falei errado? Espera aí que o Tico e o Teco hoje eles estão se debatendo aqui dentro, está meio difícil. Mas ser ligados, para que a gente possa dar frutos, nós precisamos estar ligados à nossa raiz, à nossa árvore, senão nós não vamos dar frutos, certo? A segunda setinha que vocês vão fazer, eu quero que vocês coloquem frutificar. Jesus, Ele quer que nós estejamos ligados a Ele e que nós venhamos frutificar. Não adianta estarmos ligados a Ele, estarmos recebendo dEle, estarmos sendo alimentados por Ele, se nós não dermos frutos. Vou usar um exemplo. Há 6 anos atrás, nós compramos algumas árvores frutíferas para pôr lá em casa, porque meu pai estava fazendo o nosso jardim, daí ele, dava para colocar umas árvores frutíferas, beleza, nós compramos. O Dylan quis um pessegueiro, uma árvore de poncã, um limoeiro, e eu quis uma jabuticabeira. E a jabuticabeira, o cara falou, não, é frutífera, é boa essa jabuticabeira. Uma bênção essa jabuticabeira. Tanto que ela já está dando fruto. Tinha 2 jabuticabas nela. Compramos. Aí, eu chupei as 2 jabuticabas e nunca mais soube o que era jabuticaba. Ela é uma árvore bonita. Ela está cheia de folhas. Porém, ela não tem dado frutos. Aí, meu avô falou assim, filha, eu acho que é o lugar que a jabuticabeira está plantada. Né? Quando ele foi, depois de, acho que de uns 2 anos que ele estava morando com a gente, não, é o lugar que a jabuticabeira está plantada. Vamos pegar com cuidado, a gente vê para que lado o sol está batendo nela, que está nascendo, a gente tira ela com cuidado e deixa do mesmo lado, só que em outro lugar. Falei, tá bom, o senhor é da terra, o senhor entende da terra, então fica à vontade. Pegou a minha jabuticabeira, trocou de lugar. E ela não deu jabuticaba ainda. Aí, passou o primeiro ano, passou o segundo. Esse ano, no começo do ano, ele chegou na jabuticabeira e falou assim, ou você dá fruto, ou você vai ser cortada no final do ano. Até agora, nada. Só folha. Eu virei para ele e falei, então, agora você vai chegar no último dia do ano, você vai cortar essa jabuticabeira se ela não der fruto.
Porque o intuito é frutificar. Se eu comprei uma árvore para ser frutífera, se ela não dá fruto, ela está cumprindo o propósito dela? Não. Se eu tivesse comprado uma árvore para enfeite, ok, ela está com folhas bonitas, mas eu comprei para que ela dê frutos. Traz isso para a nossa vida espiritual. Me adianta ser linda, maravilhosa, falar muito bem, pregar muito bem, fazer tudo muito bem, mas não frutificar? Não cumpri meu propósito. Porque a palavra diz que o nosso propósito é para que demos fruto, ok? Beleza. Faça mais uma setinha aí, coloca que nós somos chamados a ser amigos de Jesus, a estar próximos a Ele. Você está próximo, você é amigo de Jesus? Hoje de manhã, inclusive eu nem fiz ainda. Vocês vão ter spoiler do que vai ter no meu Instagram. Ai. Mas hoje de manhã o Espírito Santo ministrou algo muito forte na minha vida. Às vezes nós ficamos naquela coisa, ai, meu sonho é conhecer Fernanda Brum, é conhecer o Brunão do Morada, é conhecer fulano. Há algumas pessoas que eu já ouvi falar assim, ai, o meu sonho é conhecer tal influencer. Aí eu falo assim, cara, às vezes a gente quer conhecer tanto alguém, quer ter amizade com essas pessoas que nós achamos que são influencers, e nós esquecemos de ter amizade com o maior influencer do mundo, que foi Jesus. Porque Jesus tem antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém mais vai ter isso. E às vezes nós não queremos nem conhecer a Jesus e muito menos ser conhecido por Ele. Então, nós fomos chamados para ser amigos. Você parou já para pensar o quão precioso é esse chamado para mim e para a tua vida? E às vezes nós estamos negligenciando esse chamado. Às vezes a gente só está lá por estar. E por último, a última setinha que nós vamos colocar aí é obedecer às ordenanças de Jesus. Temos obedecido? Ou não temos obedecido? Ou vamos descobrir se estamos ou não obedecendo? Estar ligados a Jesus tem como consequência frutificar. Não tem como eu estar ligado a Ele e eu não frutificar. Não tem como eu falar que sou cristã e agir como não. Eu não sou. Eu lembro de uma ministração que eu ouvi quando eu era adolescente, esses dias atrás, nem faz tanto tempo assim. Que o muro, ele é do diabo. Ficar em cima do muro, não nos posicionarmos, é já estarmos na mão do capeta. O muro é do diabo. Se eu sou de Cristo, eu preciso parecer com Ele. As minhas atitudes precisam ser parecidas com a dele. Ai, Aline, mas eu sou falha, pecadora, errada. Né? Sim, mas diariamente nós buscamos ser parecidos com quem? Com Ele. Diariamente nós negamos a nós mesmos. Vai dizer que tem coisas que você fala assim, nossa, mas queria fazer. Tem dia que dá vontade de falar assim, que vontade de esfregar a cara de fulano. Né? Daí a gente lembra, 70 vezes 7, Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo fala assim, vem aqui, amadinha, volta para a casinha. Né? Sermos mais parecidos com eles. Se estamos ligados a Jesus, consequentemente, frutificamos. Amém? Hoje a turma está quietinha, né? Os bagunceiros não vieram. Os questionadores não vieram. Oi. Uhum. Não. Agora eu entrego totalmente a minha idade. A época de escola dominical, eu lembro de uma lição da escola de adolescentes que tinha uma bifurcação. Céu, inferno.
Caminho estreito ou caminho largo. Aí a escolha é nossa. Não tem como você caminhar, colocar um pé de cada lado e caminhar. Você vai conseguir? Não vai. Ou uma hora você vai pender para um lado, ou você vai pender para o outro. Né? Não tem como você andar no muro e falar, não, está tudo bem, eu fico aqui, só vou aqui. Vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. E o problema é que, às vezes, a gente tem mascarado essa verdade. Às vezes a gente fala, não, vai vindo, e você vai conhecendo. Não, gente, a gente precisa ter posicionamento. E esse posicionamento, às vezes, dói. Porque é o posicionamento que eu vou negar a mim mesmo. Que eu vou dizer, não quero tal coisa mais para a minha vida. Né? Principalmente para quem é jovem e adolescente, parece uma coisa assim, nossa, mas é muito louco, porque eu vou perder a minha adolescência, eu vou perder a minha juventude. Mas será que, de fato, você está ganhando alguma coisa vivendo dessa maneira? Eu falo por mim, gente. Eu atrasei alguns anos do propósito de Deus na minha vida porque eu decidi sair da igreja. Ah, você ficou muito tempo? Não. Fiquei fora da igreja 10, 11 meses, no máximo. Mas que deve ter atrasado minha vida uns 10 anos. Porque eu tive esse vacilo de não saber quem eu era. Amém? Alguém pode abrir em Hebreus 11. Deixa eu pegar minha Bíblia online aí. Hebreus 11, versículo de número 16. E quem já achou, pode ler para mim, por favor? Hebreus 11, 16. 11, versículo 16. O que a gente quer viver? A gente quer viver o bom ou a gente quer viver o melhor? O melhor. Você não quer viver de maneira rasa. A gente quer ver a profundidade de Deus. Hebreus 11, ele fala sobre a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que se posicionaram de tal forma a não se importarem com o que era terreno. Lembra que a gente conversou na aula passada? O terreno, o temporário, vai acabar aqui. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é eterno. Né? E aqui em Hebreus 11, versículo 16, diz que uma pátria superior está sendo preparada para nós, né? Foi preparada, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Cara, nós temos uma cidade preparada para nós que o próprio Deus preparou. Escolher o melhor de Deus. A galeria dos heróis da fé são pessoas que escolheram o melhor de Deus. Escolheram pagar um preço, porque entenderam que Jesus já havia pagado um alto preço pela vida delas. É se negar a tal forma de, você vai morrer, beleza. Né? Paulo diz que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é ganho, é lucro. Ele não se importava mais com o que era terreno, mas com o que era eterno. Provérbios 4, versículo 18. A vereda do justo é como luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Nós precisamos ser esta luz. Nós precisamos decidir. 2 pontos. É o que a gente havia falado da bifurcação. A gente precisa decidir uma coisa séria para as nossas vidas. Se nós queremos ser salvos, porém medíocres ao mesmo tempo, ou se nós queremos ser salvos e marcarmos a história e vivermos o melhor de Deus.
qual que é a nossa decisão? Eu quero ser salvo. Quero ser salvo, sentar bonitinho e ser servido pelos outros. E não ter muitos problemas na minha vida. Ou eu quero ser salvo e marcar a história. Quando a gente lê, eu não sei vocês, mas eu me emociono toda vez que eu leio Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Porque são homens e mulheres que se posicionaram de tal maneira que marcaram a história. E daí a gente vem mais para a história da igreja moderna, aí já vamos ter John Wesley, quem mais, Felipe, me ajuda aí? Lutero. Vocês já assistiram o filme Lutero? É muito legal aquele filme. Aí vai ter Martin Luther King, vai ter, me ajuda aí, quem mais? Spurgeon, Jesus, tem um que eu estou tentando lembrar e não está voltando à memória. Senhor, misericórdia. O Martin Luther King, Spurgeon, John Wesley. Os que trouxeram... Foi John Wesley? Não. Assembleia de Deus para o Brasil. Daniel, o Billy... Quem? Billy Graham. Então, assim, são homens que marcaram a história. E o que nós temos feito para marcar a história? Qual é o nosso posicionamento? Às vezes nós estamos vivendo uma trajetória muito medíocre, muito no comodismo, muito no... eu estou aqui. A gente está vivendo muito uma época, gente, de que nós queremos apenas receber. Receber e receber e receber e receber. E nós estamos ficando obesos espiritualmente. Nós estamos cheios, mas não estamos abençoando a vida do nosso próximo. A gente só está recebendo. As distrações no caminho, durante as pausas na caminhada, podem nos tirar de viver o melhor e nos acostumar a viver o bom. Às vezes a gente já está caminhando com Cristo há um bom tempo e a gente cansa. E daí a gente acha que viver o raso é bom. A gente acha que molhar só as canelas em Cristo tá bom, quando Ele nos chama a mergulhar em rios de águas profundas. Mas nós acreditamos que conhecer o superficial já é excelente. A gente não quer se aprofundar. Precisamos ter claro, o melhor exige muito de nós. O melhor exige nós sairmos numa quarta-feira com temperatura de 13 graus lá fora e vir para a escola de discipulado. Para ouvir, talvez, coisas que eu e você já sabemos e precisamos relembrar. O melhor exige de nós também renunciar vontades. Eu quero viver o melhor de Deus. Você quer viver o melhor de Deus? Você também vai ter que renunciar muito. Às vezes a gente quer pegar anjo com a mão, mas não quer tirar tempo de oração. Às vezes a gente quer viver um mover extraordinário, onde pessoas que vão entrar cegas aqui vão ser curadas, ou vão entrar aqui coxos e paraplégicos e vão sair andando, mas a gente não quer, de fato, buscar por isso. A gente precisa de um posicionamento. Para avançar, é preciso caminhar cada vez mais em direção à profundidade. Ezequiel 47, do 1 ao 12, fala sobre águas profundas, as medidas, e vai medindo o rio, e vai medindo, e você vai a cada dia mais sendo aprofundado. Mas a gente quer viver o sobrenatural pisando em águas rasas. Aonde nós temos o controle, Cristo não tem. É engraçado, né? Quando a gente entrega o controle na mão de Deus, a gente tem uma mania muito feia de brincar de cabo de guerra. A gente entrega, mas a gente fica puxando ainda. Quando o Senhor quer que nós venhamos a soltar.
Você já parou para pensar que, na verdade, o controle nunca esteve na tua mão? Porque quando está na nossa mão, a gente faz coisa errada. Você analisa a tua vida. Ou é só eu que sou assim, gente? Quando eu acho que eu estou no controle, eu tenho medo, porque eu sei que eu não tenho habilidade, eu não tenho noção. Porque eu só vejo até um ponto. A minha visão ela é limitada. Eu só vejo até um ponto. O Senhor, Ele vê lá na frente. Então, por que eu quero ficar com o controle na minha mão? Por que eu quero achar que eu posso dominar as coisas e fazer tudo? Nós precisamos buscar profundidade. A profundidade vai nos tirar do comodismo. Você não vai viver alguém que vive a profundidade com Deus, ter uma vida acomodada, ministerialmente. Nós precisamos buscar essa profundidade. Um de nossos inimigos é a mediocridade, ou seja, o bom está bom. Tá bom. Às vezes Deus está querendo te dar o extraordinário, mas o bom já está bom. Às vezes a gente aprendeu a ser tão... Deixa eu achar uma palavra. Às vezes a gente se acostumou tanto com o que é. Mas, tá aqui, tá facinho. Eu tô aqui. A gente acostumou a ficar no sofá. Que está tudo perto e fácil de pegar. A gente está acostumado com o comodismo, gente. A gente está acostumado... mas por que eu vou buscar algo melhor se eu já tenho o que é bom? Por que eu vou querer trocar de carro, pegar um carro mais novo, melhor? Se eu já tenho um carrinho que está bom. Tá dando para mim ir ali, tá bom. Às vezes a gente tem vivido a mediocridade, a gente tem vivido na média. Muitas vezes nós nos habituamos a viver o bom, que nos acomodamos nesse lugar. Tá bom. E a gente fica ali. Mas o melhor vai te exigir tempos de estudo. Acho que eu vou ficar no bom, tá bom. Não precisa mais do que isso. Você já falou isso também, né? Mas eu não preciso mais do que isso para viver. Mas você já perguntou para Deus se é só isso que Ele tem para você? Fica aí um ponto de interrogação na minha e na sua cabeça. Quem vive na média não vive o propósito pleno de Deus para a sua vida. Porque você sempre vai estar na média. Sempre vai estar ali. Daí a gente vai lembrar de um cantor que falou que ele era acima da média, né? Você também lembrou, né? A gente vive na média. Mediocridade significa exatamente isso. Viver na média. É viver no comum, no ordinário. Ser medíocre. Gente, estudando essa lição, eu falei, Jesus, eu não quero ser medíocre. Eu não quero viver na média. E hoje eu entendo muito a cobrança da minha mãe quando eu era criança, quando eu era adolescente. A minha mãe, ela trabalhava 12 por 36. Ela é técnica de enfermagem. Então, ela trabalhava 12 horas, folgava 36. E, às vezes, eu ficava muito brava que minha mãe chegava em casa, ela queria ver meus cadernos, ela queria ver minhas notas. E eu lembro que minha mãe sempre falou para mim assim, eu não quero uma filha na média. Cara, se a média da escola era 5 na época, a minha tinha que ser acima de 8. Aí você pensa assim, sua mãe trabalhava. Minha mãe trabalhava. Às vezes, normalmente, ela trabalhava à noite. Ela chegava de manhã, ela descansava a hora que eu chegava do colégio, porque eu sempre estudei de manhã. Quando eu chegava do colégio, a minha mãe pegava meu caderno. Eu lembro quando eu fui para o ensino médio. Daí, a gente é adolescente, a gente se acha, né? Talvez no ensino médio, porque eu já tinha meus 14 anos, não, já tinha meus 15 anos, né? Eu já me achava bonitona. E a minha mãe comprou um fichário para mim. E o primeiro mês foi legal, o segundo mês já estava tudo virado numa casqueira. Mas eu me entendi no meio da minha bagunça.
E eu lembro que um dia minha mãe pegou meu fichário e olhou para mim e falou assim, que letra é essa, Aline? Na minha casa, eu sou chamada de Ali. Quando ela falou Aline, eu falei, opa. Falei, mãe, pare. As professoras passam muito rápido, tem que copiar muito rápido. E nem se preocupe mesmo, eu vou ser médica. Médica não precisa ter letra bonita. A minha mãe pegou, ela nem para abrir o fichário e tirar a folha bonitinha lá. Pá. Você pode ser médica, você pode ser o que você quiser, mas minha filha vai ter letra bonita. Pode pegar teu caderno de caligrafia. Gente, eu tinha um caderno de caligrafia com 15 anos. A cobrança da minha mãe foi muito válida. Porque quem me conhece um pouco melhor sabe que, às vezes, eu escrevo rápido, eu escrevo palavras erradas e depois eu vou lá, tiro a folha, passo a limpo, todas as minhas ideias bonitinho. Porque eu aprendi que eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso ser medíocre. Eu preciso fazer as coisas com excelência. Eu preciso preparar uma aula com excelência. Eu preciso dar uma aula com excelência. Às vezes eu sou chata dando aula, muitas vezes eu vou ser assim mesmo. Mas é porque, gente, às vezes eu gasto tempo analisando, buscando outras fontes, buscando mais contexto histórico, assim como o Felipe faz a mesma coisa, para que a gente traga algo que vá acrescentar. Nós não podemos ser medíocres. O maior inimigo do melhor é o bom. Às vezes a gente está ali vivendo a mediocridade porque a gente acha que a gente já está vivendo o melhor. E, na verdade, a gente só está vivendo o bom. A gente está vivendo o raso, o que é regular. Eu já estou lá no ponto 2 da apostila, tá, gente? Eu esqueci de avisar. Viver o propósito de Deus para a nossa vida nos afasta da mediocridade. Se nós queremos viver o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não vamos ficar na média, a gente vai querer ser melhor. Porque Ele é melhor. Porque Ele é Deus. E quanto mais perto dEle eu estou, mais eu vou querer melhorar. Eu vou querer aperfeiçoar. Eu vou querer deixar as coisas que me afastam dEle. Nós precisamos decidir viver o nosso propósito. Você tem vivido o teu propósito? Sim ou não? Mais ou menos. Na aula passada, a gente falou que Deus nos deu habilidades, que Deus nos deu... Oh! Karma, que o pensamento foi mais rápido que a boca. Deus nos deu habilidades, Deus nos deu talentos, Deus nos deu potencialidades que já estão. É como se fosse um produto que já vem de fábrica, tudo ali nele. Por exemplo, esse exemplo vai ser bom. Eu ganhei um iPhone. Eu já sei usar muita coisa dele. Mas eu não uso toda a capacidade e potencialidade do meu iPhone como o Thiago usa. Cara, tem coisas que o Thiago fala. Ele fala, eu fiz agora aqui no celular. Eu falo, oi? Não sei fazer isso ainda com o meu celular. Por quê? Já está embutido nele toda essa potencialidade, todas as coisas que eu preciso, todas as ferramentas para serem usadas. Mas quem está aqui não sabe mexer. Eu e você somos isso daqui. Sabe, um produto que vem com muita coisa dentro dele. A diferença é que o nosso dono sabe mexer muito bem com a gente. Nós não permitimos. Porque às vezes a gente fica na mediocridade falando, não, eu não sei ministrar, eu não sei falar. E Deus está te empurrando para viver o teu propósito. Deus está te levando a viver o teu propósito e você está, não quero. Até quando vamos ser medíocres? E eu estou falando isso porque isso bate em mim. Bate muito em mim. Por quê? Porque muitas vezes eu faço algo, eu chego para o dia e falo, amor, será que ficou bom? Ele fala assim, Ali, você fez o que você sabia? Sim. Então, para de perguntar se ficou bom ou não. Você fez com excelência? Você buscou a excelência? Sim, busquei. Então, acabou.
Tem uma frase do... Ai, Jesus, hoje minha cabeça está horrível. Mário, não sei. Enfim, que ele diz, faça o melhor com o que você tem hoje. Faça o seu melhor. Com as coisas, com o que você tem agora, no momento. E depois, quando você fizer e deu boa, você vai cada dia mais melhorando. O problema é que, às vezes, a gente tenha tudo, tem todas as ferramentas, sabe fazer, mas nos achamos inferior ao outro. Achamos que o outro vai nos julgar. Quem está se julgando somos nós mesmos. E somos medíocres. Porque nós queremos ficar ali, no rasinho, na média. Quando o Senhor colocou habilidades, colocou talentos, potencialidades em nós, que vai além do que nós imaginamos. Mas nós queremos ser a média. Nós queremos viver na média. Porque viver na média não requer mudança. Alguma pergunta? Algum comentário? Beleza? Viver propósito é frutificar. Você está no propósito? Está fazendo com excelência? Então você precisa dar fruto. Mas como assim, Ali? Se você está no propósito, está fazendo com excelência, a frutificação é consequência. Vou usar um exemplo. Podcast. Está no propósito, está sendo feito com excelência. Semana passada, a gente recebeu lá um relatório dos meninos de alcance do podcast. Esse alcance do podcast a gente pode entender como o quê? Frutificação. Está dando frutos. Talvez a gente não vai ver pessoalmente essa frutificação. Mas eu tenho certeza que já tem impactado algumas vidas. Então, a gente precisa estar no propósito, fazer com excelência, sair da mediocridade, para que haja frutificação. E isso está lá em João 15, versículo 8. Ok? Alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Estão conseguindo anotar? Posso fazer provas sobre esse conteúdo? Como assim? Pensei que ia falar assim, pode fazer prova que eu vou gabaritar, vou tirar 10 e acabou. Ponto de número 3 da nossa apostila. Fui chamado para frutificar. Você tem um chamado? Eu tenho. E o meu chamado é para que eu venha dar frutos. A apostila ela vai trazer rapidamente ali a história de Moisés. Moisés, ele nasceu escravo, ele foi adotado e criado pela filha de Faraó, ele foi 40 anos tranquilinho ali na sua vida, ele renunciou ao palácio e todas as regalias do palácio para que ele pudesse cumprir um propósito. Qual era o propósito da vida de Moisés? Libertar. E a nossa vida é semelhante à vida de Moisés. Nós temos um chamado, nós nascemos escravos do pecado. Né? A gente fala assim, nasceu um anjinho. Né? Eu estou esperando a nossa anjinha nascer, que é a Betina. Nasceu um anjinho. Não, nasceu um pecadorzinho. Que se não se arrepender dos pecados, não vai ser salvo. Né? Eles não têm essa maldade, mas, gente, a gente nasceu do pecado. E graças a Deus, Ele mandou seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Nós nascemos escravos do pecado e dos prazeres que esse pecado traz. Mas Jesus, Ele nos libertou e Ele transformou as nossas vidas, certo? Quem é liberto por Jesus? Amém. Quem é transformado por Jesus? Eu fui. Porque a Aline de antigamente era uma casqueira, uma casca de ferido. Mas nós não fomos só libertos por Cristo. Cristo nos libertou e nos transformou para quê?
Para a gente cumprir um propósito, que é levar a mensagem, ter a mentalidade transformada, levar a mensagem de Cristo e resgatar os nossos irmãos que ainda estão perdidos no pecado e no prazer do pecado. Estamos cumprindo esse propósito? Parcialmente, às vezes. Precisamos nos posicionar. Precisamos viver o propósito de Deus para viver acima da média. Nós precisamos entender, nós precisamos renunciar, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Nós precisamos estar de acordo com o coração de Deus. Estar com o nosso coração ligado às vontades que o Pai tem. Nós entendemos que nós somos filhos por adoção, não entendemos? Romanos 8 vai dizer que nós somos filhos por adoção. E se nós somos filhos por adoção, eu tenho que estar preocupado com aquilo que preocupa o coração do meu Pai. Eu preciso estar atento àquilo que o coração do meu Pai requer. E o que a gente faz às vezes? Se o meu pai, ele ama o meu irmão, e eu não me preocupo com o meu irmão, eu estou segundo o coração dele? Fica aí para pensar. Ponto de número 4. Estar com Deus é descer do monte. Quem gostou do culto de domingo? Amém. Então, desce do monte e vai frutificar na vida de alguém. É sério? Estar no monte é estar na presença. Estar no monte é estar na presença. E é muito bom estar na presença. É muito bom estar com Ele. E há momentos que nós precisamos estar com Ele. Mas o Senhor também nos manda descer do monte para que a gente possa fazer algo. Ele leva seus discípulos para o monte, mas Ele também manda que eles desçam. Ele manda que a gente faça algo. Marcos... Espera que eu vou achar aqui. Marcos, capítulo de número 9, versículos 2 até o versículo de número 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. É bom estar na presença, é maravilhoso estar na presença, é glorioso estar na presença, mas o que temos feito após? Nós precisamos descer do monte. Nós precisamos nos posicionar diante disso. O que recebemos do Senhor precisa ser repartido. Jesus tomou o pão e repartiu. Mas a gente está ficando obeso. Não é nem sobrepeso, é obesidade mórbida, espiritual. Porque nós temos nos alimentado. E quem nós temos alimentado? Nós estamos saciados, estamos cheios da presença, mas não temos repartido a presença com mais ninguém. Somos egoístas. Você já parou para pensar nisso? Ai, mas Aline, veja bem. Como que eu vou fazer isso? Fecha teu olho só um pouquinho. Não durma, só fecha. Pensa aí. Deus já te curou? Deus já proveu sobre tua vida financeira? Deus já curou alguém que você orou e pediu para Ele para que curasse? Deus já
moveu situações que você não imaginava que eram possíveis ser movidas? Já? Ok, abra teu olho. Quantas dessas coisas você já testemunhou? Quantas vezes você testemunhou o que Deus tem feito na sua vida? Isso também é repartir. Isso também é frutificar sobre a vida de alguém. Eu falo por mim. Deus já fez inúmeras coisas na minha vida. Mas, às vezes, quando eu ouço alguém falar alguma coisa, às vezes eu tenho até vontade de falar, olha, mas deixa eu te contar algo. Você está passando por isso, mas eu já vivi isso. Mas, às vezes, eu me calo. Quando eu podia estar testificando e repartindo daquilo que eu já recebi. Você já pensou o quanto a gente poderia estar anunciando e fazendo algo e a gente tem se calado? Eu falo que o meu avô fala para mim assim que sempre que eu tenho oportunidade eu estou contando alguma coisa. Gente, eu tenho testemunho de quando eu era bebezinha, que eu já ouvi várias vezes a minha avó contando. Que quando eu era pequena, eu afoguei com leite materno, eu quase morri. Quando ela chegou em casa, eu estava toda roxa já. E ela pediu, Deus, devolve. E ela conseguiu me desafogar. É um testemunho. Eu não podia engravidar. É outro testemunho. E tantas outras coisas que Deus tem feito. Mas, às vezes, Deus tem feito nas nossas vidas, nós temos recebido do Senhor, mas nós não temos entregue a mais ninguém isso. A gente não tem fortalecido a fé do nosso irmão. Sermos cheios para sair a anunciar. Você não recebe para ficar só com você. Você recebe para você repartir. Levar a presença dele ao mundo. Nós fomos chamados para levar a presença do Senhor ao mundo. E, às vezes, nós não temos feito isso. Nós temos nos escondido, nós temos parado, nós temos ficado no monte e não temos descido para anunciar. Estar com Deus no monte é importante, mas precisamos descer para salvar vidas. Eu gosto de assistir série. E tem uma série específica que eu sempre gostei, que é Grey's Anatomy, que é uma série médica. E tinha um dos médicos que eu amava o bordão dele. Que ele morreu, acho que na 4ª temporada. Mataram ele. Dr. Derek. Ele colocava a sua toquinha e falava assim, hoje é um bom dia para salvar vidas. E eu achava fantástica aquela frase. Eu falava, nossa, que legal. Se eu fosse médica, eu ia usar isso também. Mas eu tenho a cura que muitos não têm na minha vida. Eu tenho a presença do Senhor, e o que eu tenho feito com ela? Tenho salvado vidas ou tenho deixado vidas morrer ao meu lado? Pensem. Deus nos chamou e nos ensinou por meio de estratégias e discipulado. O Senhor, Ele chamou 12, Ele discipulou 12, para que esses 12 discipulassem e que isso chegasse até os nossos dias. O problema é que a gente tem parado isso. Porque nós não temos buscado, transmitido o que nós temos recebido do Senhor. Vamos para o ponto de número 5. E nesse ponto eu quero gastar um pouquinho mais de tempo e pensar com vocês e pedir que vocês conversem comigo e me ajudem, ok? Deus não erra e foi Ele quem te escolheu. Quantas vezes você fala assim, ai meu Deus, mas eu não sou bom para fazer isso. Quando nós falamos isso, nós estamos falando que Deus errou ao nos chamar. Mas deixa eu te lembrar que Deus não erra, Ele não comete equívocos. Se Ele te chamou, Ele colocou dentro de você habilidades, talentos, potencialidades para serem usadas para a obra. Por exemplo, o Felipe é um cara que tem um conhecimento extraordinário. Não sei se vocês já sentaram para conversar um dia com o Felipe de forma informal. Você começa a conversar com ele, ele vai buscando coisas lá, sei lá de onde que ele tira. Você fica,
Uau, interessante isso. O Tiago é a mesma coisa. Eu e o Tiago, a gente tem uma facilidade de conversar, porque eu acho que o Tico e o Teco batem. Porque eu faço muita referência a série, a filme, a desenho. E o Tiago também. E ele tem um conhecimento ímpar. O Luiz é daquele jeitinho dele, e de repente ele começa... É uma Bíblia que tem ali dentro da cabeça do Luiz. Luiz e Doni. Será que eu fico... Olha lá, pronto. Precisa de coisa da Bíblia, vamos buscar os dois ali. Pede louvor. Tainá, esses dias atrás, estava aqui embaixo e eu não conseguia. Segundo ela, eu estava no tom certo. Eu não estava nem sabendo quem que era o Tom. Estava procurando mais o Jerry, porque o Tom já tinha ido fazia horas. E só do jeito que ela estava cantando, de eu ver o lábio dela mexendo, eu consegui entrar no louvor, glória a Deus. Mas existem habilidades dentro de nós que às vezes nós não estamos pondo em prática, porque nós estamos na mediocridade. Deus não errou a hora que nos criou. Deus criou cada um com um propósito. Temos um propósito em comum que é o ID, mas dentro desse ID, as nossas habilidades vão sendo colocadas em ação. Por exemplo, todo mundo participou de escola, né? Todo mundo jogou queimada na escola? Lembra que sempre escolhiam 2 líderes, né? Qual era a primeira escolha do líder? O cara que era mais forte, não era? Ou a menina que era mais forte. Eu, quando era escolhida, eu já olhava assim e falava, fulano, porque eu sabia que o fulano jogava bem, fulano, vem você. Daí, depois do mais forte, a gente escolhia o que era mais rápido, que era o bichinho que ninguém ia pegar na queimada. Daí, depois, a gente escolhia o... E aquele que não tinha habilidade nenhuma, a gente deixava por quê? Por último. Que era o completa time, lembra? Você não é completa time. Você foi escolhido a dedo por Deus para cumprir um propósito, para ir e anunciar o Evangelho. A gente foi escolhido. Fomos escolhidos para estar ligados com Ele. Só que estar ligado com Ele surge uma pergunta que foi da primeira aula da semana passada. Quando estamos ligados com Ele, Deus nos pergunta mais uma vez, onde está o nosso irmão? O nosso propósito é salvar vidas, gente. É anunciar o Evangelho para que vidas sejam salvas. Onde está o nosso irmão? Aonde ele se perdeu? E por que eu deixei ele se perder? Quantas pessoas, e eu não estou falando de pessoas que estão em outro ministério, estou falando de pessoas que se perderam, que não estão na igreja, que não estão em lugar nenhum, que nós poderíamos ter aconselhado, que nós poderíamos ter investido tempo de mesa, que nós poderíamos ter nos posicionado e discipulado, mas nós, obesos e cheios da presença de Deus, nos calamos. Se isso não causa em você um revertério aí dentro, é preocupante. Porque isso me incomodou hoje o dia inteiro. Me incomodou semana passada. E acho que vai me incomodar por um longo tempo. Aonde está o teu irmão? É meio que o que você fez? Aonde está ele? Fomos chamados a servir e viver o propósito, a uma vida de discipulados. Não somos perfeitos, entenda isso. Quem aqui é perfeito? Se for, eu já vou pedir para Deus arrebatar, porque você está no lugar errado. Nós não somos perfeitos, nós temos imperfeições. Porém, nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. As minhas limitações, elas são aperfeiçoadas em Cristo. Algum comentário? Felipe, Doni, Luiz, Nani? Alguém?
Fê? Fê. Nós não somos perfeitos. E não espere você ser perfeito para você ser um líder. Ai, quando eu estiver perfeito, eu vou ser líder. Cara, você nunca vai ser, então. Porque nunca a gente vai estar perfeito. Nós vamos estar diariamente aperfeiçoando, diariamente sendo aparadas as arestas que precisam ser aparadas. Eu ouvi algo esses dias atrás, alguns meses atrás, que me levou a pensar. Você prefere ser podado por Deus ou você prefere ser arrancado e lançado ao fogo? Eu prefiro ser podada por Deus. Porque a poda precede o crescimento. Eu não entendo de árvore, mas o meu avô, esses dias atrás, estava olhando para o nosso pessegueiro, e o nosso pessegueiro dá bastante pêssego, bastante fruta. Ele falou assim, o pessegueiro deu pouca fruta na última vez. Eu falei, avô, ele precisa ser podado. Eu falei, hã? É estranho, né? Tipo, você vai cortar para crescer? Sim, você corta os lugares certos, específicos, para que ele haja crescimento. Eu prefiro ser podada por Deus em muitas coisas do que eu ser cortada e lançada ao fogo, porque eu não dou mais fruto. Você não vai ser perfeito, você não vai ser o líder de excelência perfeito, maravilhoso, mas você vai ser aperfeiçoado por Deus. O que tiver de mais, o Senhor vai podar para que haja crescimento. Nós estamos vivendo isso como igreja, no contexto geral. O Senhor não está nos podando? Deus nos podou em algumas coisas para que nós pudéssemos realmente gerar frutos bons. Para que pudéssemos dar bons frutos. Amém? Algum comentário? Faça, Dori. Dar fruto. Então a Bíblia aliás, as palavras de Jesus, ela simplificou uma coisa que eu fazia na prática, igual teu avô faz. Ele faz na prática lá no seu quintal. Sim. Eu fazia na lavoura de café isso aí. A gente saía tirando todos os galhos que estavam atrapalhando a ramagem, né? Para que os que ficassem bonitos, eles pudessem estar produzindo. É o crescimento. Aí que eu falo para vocês preferem ser podados por Deus ou ser arrancados? Eu prefiro ser podada. O que está em excesso, a gente precisa disso. Nós precisamos dessa poda. Não só para ficarmos bonitos, mas para gerarmos, para que haja. Fala, Luiz. É o que a gente precisa entender, gente. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos ser aperfeiçoados nele. É Ele quem dá esse aperfeiçoamento, é Ele quem dá essa poda para crescimento. Amém? As últimas palavras de Jesus, que é o
o ponto de número 6. No início do ministério, Jesus ele chama quantos? 12, certo? Ele chama 12 e muitos caminharam com ele junto com esses 12. Mas ele chama 12. E ali ele pega 12 homens, ele discipula esses homens, né? Ele ensina, são aqueles que estão mais próximos a Jesus, porque ele ensinava uma multidão toda. Mas quem estava mais próximo recebia mais, certo? Então, ele chama 12, ele discipula, ele ensina sobre o reino e ele envia. Quando nós entendemos o discipulado, que é o chamar para perto, é o ensinar de perto, é o cuidar de perto, nós precisamos entender que vai chegar o ponto que esse discípulo ele vai ser enviado. Ah, mas daí ele foi enviado, ele vai andar com as próprias pernas. Não, eu vou continuar cuidando. Né? O Senhor Jesus, ele deixou quem para nós continuar cuidando de nós? Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a palavra é só palavra, gente. Sem a direção dele, o discernimento que vem dele, é só palavra. Pode ser de uma oratória mais bonita, de uma eloquência mais bonita, mas ela continua sendo só palavra, se não houver a presença dele. Mas quando nós temos ele, nós somos discipulados por ele. Uma das últimas palavras do Senhor, e está lá na sua apostila, está em Mateus 28, 19 e 20, que eu quero ler para vocês. E vai nos pegar. Tá? Que diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós fomos chamados para fazer o quê? Gerar. Ide, fazei discípulo. Ide e dei fruto. Ide e faça alguma coisa com tudo aquilo que eu já coloquei dentro de vocês. Se a gente parasse de ser medíocre, de, ai, tadinho de mim. E eu estou falando para mim, gente, isso. Tá? É para a Aline, que muitas vezes fez e às vezes ainda faz isso, de, ai, mas será que é isso para mim mesma? Ai, tadinha de mim, quem sou eu? Se eu ler Efésios capítulo 1 e 2, eu vou entender que eu sou filha. Eu vou entender que eu sou amada. Eu vou entender que eu sou chamada. Eu vou entender que há um propósito sobre a minha vida. E eu preciso replicar isso em alguém. Tá? Nós somos chamados para ir e gerar discípulos. Se eu e você não estamos gerando, nós precisamos pedir para o Senhor que comecemos a ser férteis espiritualmente. Porque nós precisamos gerar. E agora vem um ponto que é crucial. Gerar dói, gerar causa deformidade. E detalhe, gerar exige tempo. Exige tempo de você sentar, orar, conversar, falar do amor de Deus, desenvolver os 70 vezes 7 todos os dias na tua vida. Ai, por quê, Aline? Porque tem horas que você vai querer pegar o seu discípulo e... Mas a gente precisa, né? Gerar, ele vai nos tirar do comodismo. Na gestação, a gestação de uma mulher é tranquila? Gestação não é tranquila. O cuidar é tranquilo? Não é tranquilo. Nem um pouquinho. Às vezes, o filho já está grande e a gente passa por uns perrengues, né? Domingo, né, Andra? O filho, às vezes, já está grande, você passa por uma situação que você fala, Jesus, eu ensinei essa criança, pai. Com o discípulo vai ser a mesma coisa. Então, você vai colocar a mão, você fala, mas Jesus, eu já ensinei essa criatura, pai.
E agora? Agora é pegar em amor, colocar sentadinho. Vem cá, filho. Vamos conversar? Amado do Senhor Jesus. É você aprender a falar com Ele, a cuidar. O Senhor, Ele prometeu que Ele ia continuar conosco até a consumação dos séculos. E nós precisamos começar a ir e fazer discípulos. Lucas 24, 49 diz assim: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu recebi esse revestimento domingo. Agora só falta? Vai. Nós precisamos disso. E João, capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17, é um momento e é uma das palavras que eu mais amo e que eu já ministrei inúmeras vezes. E toda vez que eu pego para ler, eu sou arrebentada por Jesus. Que é: Pedro, tu me amas? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E às vezes a gente só está no tu me amas? Amo. Apacenta as ovelhas? Não, porque a ovelha precisa cuidado. Ovelha exige cuidado. Você está disposto a cuidar? Não sei. Estamos, em nome de Jesus. Estamos sim. Frase de reflexão está em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Ninguém. Eu paro para pensar na minha adolescência. Quantos amigos meus se perderam porque eu não me posicionei, eu não falei do Senhor dentro da minha escola. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E para que isso aconteça, eu e você precisamos começar a frutificar. Amém? Quero pensar com você em 2 versículos, que se você for lá na página de número 18, vai aparecer para você. Alguém pode recitar para mim João 3,16? E você pode recitar para mim João, 1 João, capítulo de número 3 e versículo de número 16? São 2 propósitos. Nós recebemos a vida e agora em 1 João 3,16, nós precisamos dar a nossa vida por amor do nosso irmão. O problema é que às vezes nós só queremos receber, mas nós não queremos nos dar. Eu quero que fique como uma tarefa extra aí para vocês. Cheguem em casa, lê João 3,16, escreva o propósito que você entendeu, e depois leia 1 João 3,16 e escreva o que você entendeu. Deixa ser confrontado por Deus com essa palavra, porque eu estou. Às vezes nós estamos só porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não temos vivido 1 João 3,16, que é: nisto conhecemos o amor. Porque Cristo deu a vida, deu sua vida por nós, nós damos a nossa vida pelo nosso irmão. Nós só estamos em João 3,16, mas não em 1 João 3,16. Então, analisa, mastiga, rumine essa palavra. Fique lá, mastigando e mastigando e mastigando essa palavra. Porque, se o Felipe me permite, não sei onde o Felipe está, você me permite que 5 minutinhos da aula que vem a gente discuta sobre isso? Eu quero que você pense. O que isso causa nas nossas vidas? Alguém deu a vida por nós.
Cristo deu a vida por nós, mas alguém pagou também um preço de oração para que você estivesse aqui na igreja. Alguém orou por você. Alguém te discipulou. E por que agora nós não queremos discipular outros? Né? Normalmente nos lembramos de textos bíblicos relacionados ao nosso bem-estar, como o que está escrito em João 3,16, por meio do qual entendemos que fomos salvos pela morte de Jesus Cristo na cruz, plano que foi fruto do amor incondicional de Deus. Porém, quanto aos textos que se referem ao sacrifício que devemos prestar a Deus para que outras pessoas possam também alcançar este bem-estar, então preferimos não nos comprometer. Nós queremos receber, salvos para ser servidos e não salvos para servir. Eu quero ficar com os salvos para servir, gente. É o servir de tirar, desculpa a expressão que eu vou usar, mas tirar a nossa bunda aí do banco e fazer algo por Cristo. Ele não precisa, mas vidas precisam ser impactadas. E só vão ser impactadas através do nosso posicionamento. Sem esse posicionamento, sem esse discernimento de posicionamento, nós vamos viver mediocremente. Nós vamos viver o bom, nós vamos viver o raso, nós vamos viver pisando na água rasa, na água parada já, e não vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Conclusão. Podemos concluir, então, que o que definirá se viveremos o bom ou o melhor de Deus é o propósito. Não estamos falando, porém, de qualquer propósito, mas daquele que foi estabelecido por Jesus em suas últimas ordenanças a nós. Ide, fazei discípulo. Se fomos criados com o objetivo de andar com Deus e gerar filhos e filhas na fé, então como seremos completos sem que esse propósito se realize? Não haverá serventia em nossa existência se esta não for nossa prioridade. Se nós não geramos, se nós não queremos servir, não há propósito em nós. Nós fomos criados para isso. Em João 21,16, Jesus declarou implicitamente que cuidaríamos de vidas com a mesma proporção que o amaríamos. Isso quer dizer que se desejamos provar a Ele o nosso amor, então deveríamos cuidar das suas ovelhas. Diante disso, e eu quero que você faça essa tarefa. Diante disso, escreva nas linhas abaixo o nome de pessoas a quais você deseja testemunhar, falar de Jesus. Após escrever seus nomes, faça com suas palavras uma oração de conteúdo semelhante ao que está abaixo, que é uma oração que está aqui colocada, que é: Senhor, coloco essas pessoas em sua presença. Você fala o nome de cada uma. Declaro que elas já pertencem ao Senhor, assim como eu, e que terão a mesma paz e bem-estar que hoje eu possuo. Pai, me ajuda a ser uma testemunha do seu amor com todas essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vocês têm aí 5 questões para vocês responderem até a semana que vem. E eu quero que vocês respondam. Se for necessário, leiam a apostila de novo. Se for necessário, mandem mensagem para mim, para o Felipe, para que a gente possa estar ajudando, auxiliando vocês. Mas não esqueça, as ordenanças de Cristo para mim e para a tua vida é que a gente vá e faça discípulo. E que a gente reparta aquilo que nós já recebemos do Senhor. Então, vamos sair da mediocridade, vamos sair da nossa obesidade espiritual e começar a fazer algo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Fê, vem me ajudar aqui, fazendo um favor. Quase que terminamos no horário hoje, hein? Quase. Nós vamos orar. Felipe vai ungir, como o pastor tem feito todas as quartas-feiras, o Felipe vai nos ungir. E eu quero que realmente, gente, essa palavra te traga incômodo. Sabe, gere no teu coração o desejo por cuidar. Gere no teu coração o desejo por amar e responder a outros. Sabe, tudo que nós recebemos do Senhor, que a gente possa repartir, que a gente possa discipular.